amiga, salve, salve, Rodrigo Jamal, muito feliz aqui por começar mais um programa Experiência 360 Graus, o poder dos negócios. E hoje eu tenho o prazer, a alegria de realmente ter convidado um grande amigo, eu considero, apesar que a vida é tão corrida, a gente se vê pouco, mas ele mora no meu coração, tenho uma grande admiração por ele. É um profissional que eu conheci há muito tempo atrás, lá atrás mesmo, quando eu fui viver um evento da Copa do Brasil, olhei para a palestra do nosso convidado, fiquei encantado com ele, falei, esse cara é fera, faixa preta. Ivan, cara, sinta-se abraçado, muito bom receber você aqui em casa, que honra poder ter uma hora de conteúdo contigo, que é uma pessoa, um profissional que tem uma carreira brilhante. E, acima de tudo, cara, você tem uma coisa que me marcou muito na minha carreira. Você sabe que a gente está há muito tempo no futebol, há muito tempo fazendo experiência. Humildemente falando, a gente conhece bastante gente, mas o seu carisma, a sua humildade, a sua alegria, o seu jeito de ser, isso é um diferencial que não tem para ninguém, cara. Você tem muito conhecimento, você tem muito case para contar, seja, a WSL aí, a nossa última edição, eu fiquei tão orgulhoso de ler as matérias sobre você, sobre os resultados, sobre o que você fez nessa tua carreira aí no surf, né? É muito legal. Queria te agradecer essa oportunidade da gente poder trocar uma ideia aqui juntos. Obrigado pelo convite. Recíproca verdadeira, um prazer estar aqui, compartilhar conhecimento e ter a chance de bater papo e aprender também. Então, muito obrigado pelo convite, feliz de estar aqui fazendo parte dessa sua nova jornada e, como eu falei, admiração recíproca. Você que é um empreendedor do esporte, conhece de experiência como ninguém, conhece de esporte como ninguém. Então, prazer estar aqui e bater esse papo. Obrigado. E a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre liderar equipes, né? Liderar times e aí a gente vem com um propósito que a liderança é algo que se conquista, é algo que você aprende, é algo... Né? Como é que você enxerga inicialmente a liderança? Né? Como é que é ser líder nos dias de hoje? Né? Com a quantidade de variáveis, a quantidade... Hoje eu acho que liderar é quase um jogo de golfe, né? Tem tantas variáveis para você, para a bolinha cair no buraco, né? Como é que você enxerga ser líder hoje, assim? O que é um líder moderno para você hoje em dia? Eu acho que, indo direto ao ponto, eu só acredito em liderança pelo exemplo, não acredito em outro formato. Eu acho que quando você... Não quer dizer que o líder ele vai desempenhar todas as funções do que os seus subordinados, mas sem dúvida nenhuma dá o exemplo do que tipo de postura, que tipo de comportamento, que tipo de comprometimento se deveria ter com o negócio, é aquele que influencia de fato o time e faz mais facilmente entender quem está no jogo, quem está dentro desse barco ou quem está fora desse barco. O que eu acho curioso, eu tenho 42 anos, como eu falei aqui na minha apresentação, da mesma geração do Jamal, e eu trabalhei muitos anos, o Jamal tem uma carreira mais empreendedora, mas eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo, em diversas empresas multinacionais, grandes, é a minha realidade até hoje. E eu, começando como estagiário, passando analista, coordenador, gerente, depois diretor, até chegar a ser presidente de uma organização grande, o que acontece é que eu aprendi eu era um liderado que aprendia um tipo de gestão diferente da que eu tenho que adaptar, que eu tenho que praticar hoje, né? Então, é muito interessante essa transição. Então, na verdade, eu aprendi um manual de regras e cresci dentro de um manual de regras que quando chegou a minha vez de ser líder, ele já não vale mais. Então, isso requer uma transformação, isso é a minha realidade, mas é também a realidade de muita gente que é da minha geração e que assumiu posições de liderança depois dos 40 anos. Porque, com certeza, essas pessoas, elas, né, durante 20 anos, dos 18 aos 20, 40, 30 e poucos, tiveram que dançar uma certa música lá, conforme uma certa música que hoje mudou bastante em relação a que são todas as novas variáveis do mercado e do mundo. Eu acho que o mundo mudou para melhor, sem dúvida nenhuma, né? Com um respeito muito maior às pessoas, com uma preocupação com inclusão, com diversidade, que pouco se falava tempo atrás,
a geração Y, geração Z e agora a geração Alfa, que trazem uma nova componente comportamental para o líder que é completamente diferente do que a gente se acostumou a entender ou a se comportar quando nós éramos os liderados. E com certeza isso faz com, primeiro, abre um espaço enorme para o mercado de educação, porque obviamente o que manda hoje em dia é o lifelong learning, ou seja, não existe ninguém pronto. Né? Não existe ninguém pronto, nenhum líder está pronto. Essa a ideia da educação contínua aqui, destaque né, para a Galícia e para a escola, e você que está aqui nos assistindo, sem dúvida nenhuma, não ache que você tem uma fórmula pronta, porque a verdade é que receitas antigas não resolvem problemas novos, né? Essa que é a verdade. E mais do que isso, essas variáveis todas que a nova geração nos traz do ponto de vista de quais são as ambições e quais são as motivações e as alavancas de motivação que a nova geração traz, elas tendem a ser diferentes, né, do Com que certeza. era a nossa geração. E isso faz com que o jogo mude e se torne muito mais interessante e desafiador. Hoje a gente tem que se rejuvenescer todo dia, né? Eu acho que é um exercício muito legal para a gente, né? Voltar a ser jovem, né? Até a liderança em casa, né? Quer dizer, eu sou pai de uma menina de 12 anos, eu falo que eu tenho que entrar no mundo dela todo dia. Isso é ser líder, né? Isso é a gente se permitir entrar no mundo dos nossos colaboradores, né? E entender a visão deles e buscar. E é muito gostoso, porque você às vezes vê um mundo completamente de um foco que muitas vezes você não enxergava até aquele momento, né? Muito legal. Agora eu queria te aproveitar que a gente está falando sobre isso, eu queria te fazer uma pergunta. De repente, se uma equipe, né, ela não gera o resultado que a gente espera, qual é o nosso comportamento? É demitir? É ajustar? Como é que você enxerga isso, né? Olha, depende do contexto, na verdade. Eu acho que não existe uma resposta única, Jamal, depende do contexto. Eu trabalhei, eu cresci, me desenvolvi na minha carreira dentro da área comercial, na área de negócios. Na área de negócios, existe algo diferente das outras áreas das empresas, que é uma mensuração mais quantitativa de resultado. Essa mensuração quantitativa de resultado, ela consegue fazer com que você crie limites e identificações de quem fica ou quem sai de acordo com o prazo estabelecido dentro de cada ambiente. Eu trabalhei em diversos ambientes, empresas mais agressivas, empresas menos agressivas, empresas mais meritocráticas, empresas menos meritocráticas, e pude aprender empresas que tinham a política de demitir depois de 2 quarters, né, ou 2 trimestres sem resultado, e outras empresas menos agressivas que as pessoas estavam lá 2 anos sem entregar resultado, mas era um bom team player, era um bom jogador de grupo, e então continuava lá, ainda que não entregasse um bom resultado. Então eu acho que isso tem a ver com a cultura da empresa, até mais do que a estratégia, né? E a cultura é parte muito do exemplo do líder, e voltamos aqui ao ponto da primeira pergunta, né? Então, eu pessoalmente acredito que você tem que avaliar o contexto. Sem dúvida nenhuma, depende, se a gente está no mundo do esporte, se a gente está no mundo do entretenimento, se a gente está no mundo da venda de soluções, que tende a ter um ciclo de vendas mais longo, se você está no mundo da venda de varejo, onde o ciclo de vendas é mais curto. Então, vendas, quando você fala vendas, é bastante amplo, você tem que entender qual que é o contexto que você está. Sem dúvida nenhuma, se você já chegou à constatação evidente, com todas as chances possíveis e que a cultura da sua empresa permite, para esse vendedor, para essa vendedora, para esse membro da equipe, e essa pessoa, de fato, depois de todas as chances e todo o apoio, não rende, de fato não funciona. Está ocupando o espaço de alguém que poderia estar rendendo ou poderia estar, por exemplo. Inclusive, é importante levar em consideração que o time inteiro, você como líder, quem você promove e quem você demite determina muito de como o seu time vai funcionar. Então é importante você pensar muito bem em quando você faz essas duas coisas, porque não é sobre só demitir uma pessoa, só sobre promover. É sobre o exemplo que você está dando para o resto do time. Se você pensar nisso, faz com que de alguma maneira, a mensagem seja dita ao time, muitas vezes sem você ter que falar. São mensagens implícitas nas suas atitudes, que normalmente falam muito mais alto que palavras. E essa visão que você trouxe para a gente da cultura da empresa é muito legal, porque às vezes
você tem aquele profissional que a venda, por exemplo, é o que você acabou de colocar para a gente, a venda de um projeto na nossa área, às vezes leva mais tempo. Não é uma venda rápida, né? Tem uma jornada. O ciclo de vendas é maior. Tem um ciclo de vendas maior, você precisa de ter relacionamento. A empresa, para quem você está vendendo, muitas vezes patrocínio, né? É um mercado tão exigente com a gente, né? Porque patrocínio você vai, começa um namoro e tal. E às vezes a conversão daquilo não acontece em um ano, acontece em 2, 3, né? Depende muito do que a gente está vendendo. Mas foi muito legal esse exemplo que você trouxe para a gente, que é justamente a tomada de decisão para quem está no meu time e para quem eu demito, né? Quer dizer, isso fica para quem fica, né? Quer dizer, são os valores, as crenças, que hoje muita gente está eu acho que muita gente está olhando muito mais esse posicionamento nosso de princípio, né? De comportamento comunista, valores, do que propriamente aquele número em si, né? É muito legal, super bacana. Turma, muito legal, fechamos aqui o nosso primeiro bloco. Agora, não deixa a gente aqui, curte aí o segundo bloco que vem mais novidades sobre liderança.